Eventualmente eu recebo algumas notificações, algumas mensagens, até mesmo alguns comentários de pessoas que não possuem conhecimento necessário da causa, falando que você utiliza camisa de treino dentro dos seus treinamentos. Camisa de treino com faixa, isso é desrespeitoso. Vamos falar um pouco sobre isso, eu sou o mestre Felipe Marçal e eu vou te dizer exatamente como que funciona a questão de vestimentas dentro do treinamento. Camisa de treino com a faixa ou uma camisa normal com a faixa, usando a faixa, pode ou não pode? Roda a vinheta. Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o seguinte: eu eventualmente, eu publico coisas no meu Instagram, nas minhas outras redes sociais aqui, que não são necessariamente aqui no canal, mas aqui no canal também eu já publiquei vários vídeos com os meus alunos utilizando camisa de treino e faixa. Aí vem aquelas pessoas que não possuem embasamento, não possuem fundamento de base de conhecimento, nada, falando que isso é desrespeitoso. Desrespeitoso. O que eu quero dizer? Nós, professores, nós, mestres, nós, donos de uma turma, nós temos a autoridade sobre aquela turma. Nós definimos isso. Se eu quiser liberar os meus alunos para treinarem sem camisa e faixa, eu posso, a academia é minha. Você, como professor, você, como mestre, também pode. Isso é uma decisão sua, dentro da sua academia, dentro da sua turma, que você possui responsabilidade de passar informação para os seus alunos. Isso não é uma prisão. Se você acha desrespeitoso, beleza, tá tudo bem, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas o que eu quero passar para você aqui é o seguinte: não tem nenhum regulamento internacional do Kukiwon, de não sei o que proíba a utilização de uma roupa que não seja o dobo oficial no local de treino. E ponto. Se você acha que isso é desrespeitoso, isso é problema seu, isso é uma opinião sua. Não necessariamente é a minha opinião. Eu, particularmente, eu realmente não gosto, eu não permito que alunos treinem, por exemplo, sem camisa. Eu não permito, isso é uma opinião minha, eu acho desrespeitoso. E as pessoas precisam respeitar a minha opinião. Mas tem pessoas que treinam sem camisa. E eu preciso respeitar a opinião dessas pessoas. Eu preciso respeitar a decisão dessas pessoas. Se existisse algum regulamento, alguma norma que proibisse isso em algum lugar do mundo, ok, mas não tem. Então o que tem são as normas de utilização dos uniformes padrões do Taekwondo fornecidas pelo Kukiwon. Ponto. Existem as normas de utilização de uniforme de Taekwondo estabelecidas pelas federações. Cada federação tem a sua própria norma. Ponto. Existem as normas oferecidas, não sei o que, definidas pelas confederações. Sim. E existem as normas definidas pelos professores e mestres das suas academias. Acabou. Ponto. Não tem que ficar questionando isso. Então o que eu estou querendo dizer para você? Vamos supor que você seja um professor. E aí você é professor de um projeto social, de pessoas carentes, que não possuem condições financeiras de comprar um uniforme. Você vai deixar de dar aula para esses alunos porque não tem uniforme? Porque não tem dobô? É claro que não. Você não deveria se limitar a isso. Você não pode forçar, ou não deveria, minha opinião, tá? Você não deveria forçar o seu aluno que não tem condição a comprar um uniforme para poder treinar. O mais importante é você dar aula, é você ensinar, é você passar o conhecimento. É claro que seria muito mais bacana, muito mais bonito, aquela turma toda uniformizada, com o mesmo padrão, para ficar uma coisa bacana, para ficar uma coisa bonita de se assistir. De novo, minha opinião, isso seria legal. Então, vamos supor que você tem um projeto social de pessoas carentes que não possuem essa condição de adquirir uniforme. Você pode correr atrás de um patrocinador que queira apoiar a causa, por exemplo, e dar um uniforme para cada aluno. Mas o projeto é enorme, não consegui. Então vai treinando os seus alunos assim mesmo, sem uniforme, sem nada. Bota uma roupa, não tem calça, vai de short. Não tem short, vai de bermuda. E não importa, o importante é você passar o treinamento, você passar o conteúdo, você passar a filosofia da arte marcial, é você passar os objetivos, a qualidade de vida que a arte marcial traz para você, para os seus alunos. Seja taekwondo, seja judô, seja karatê, não importa, não importa.
O que importa é o que você vai ensinar, são os valores que você vai passar para a sociedade. A roupa, nesse caso, ela é secundária. É claro que se tiver uma turma que tem um poder aquisitivo melhor, que pode adquirir um uniforme, que pode adquirir um dobô de qualidade, que pode adquirir, que tem condição de adquirir mais de um, inclusive, se você tem treinamento todo dia para a pessoa não ficar usando o mesmo uniforme, isso seria o mundo perfeito, seria um mundo bacana, ok, não tem problema nenhum também. Mas se você tem alunos que têm essas condições e ainda assim você quer liberar a utilização de camisa, por que não? Claro que pode utilizar. No exame de faixa, aí você vai ter que dosar, vai ter que utilizar o bom senso. Se você tem um projeto social, se você é mestre, se você tem autoridade para fazer os exames de faixa dentro dos seus alunos, com os seus alunos, dentro do seu projeto social, ou se você é professor e precisa de um mestre para te ajudar nessa avaliação por questões de ética, enfim, aí é outra história. Aí vocês entram num acordo e veem, é um projeto social, não tem condição de ter dobô para todo mundo. Eu só vou poder fazer exame de faixa se tiver dobô. Aí você tem que pensar, mas vale a pena você segurar os seus alunos com isso? Só porque, né, não tem dobô, mas são pessoas que não têm muito poder aquisitivo. Às vezes, para tirar esse dinheiro que seria do uniforme, do dobô, de repente vai faltar comida na casa dessa pessoa. O que vale mais a pena? Então coloca na balança, pensa nisso. E quando alguém vier para você, se você está nessa situação agora, de você é professor ou professora de um projeto social e recebe algumas pessoas ali falando que você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, sendo que o projeto social é seu. Você define o que você pode e o que você não pode fazer. Não deixa outras pessoas interferirem nisso, porque tem algumas instituições, agora eu vou sair um pouco do assunto principal do vídeo, tem algumas instituições que não têm interesse financeiro em ter projeto social. Óbvio, porque projeto social não traz dinheiro, não traz retorno financeiro, o que essas instituições querem. Então elas não apoiam. E aí você precisa buscar alternativas para que você tenha apoio para te ajudar nesse projeto social, que eu tenho certeza que é algo bem complexo, bem complicado. Eu já tive projeto social. Eu sei que não é fácil. Ainda mais quando a pessoa não tem um conhecimento da causa. E aí vem outras pessoas criticando, falando que não pode, falando que... E aí acaba fazendo o quê? Você se desestimula, porque vai ter um monte de gente falando mal de você, mas você vai estar na tua razão, porém você não tem o conhecimento necessário para isso. E aí você acaba achando que realmente você está fazendo uma coisa errada. E de repente não é. Não estou dizendo que o que você está fazendo hoje está certo, até porque eu não sei o que você está fazendo. Porém, você tem que ter informação suficiente para que você saiba se realmente é certo ou se não é certo. Então, o que é... Agora vamos pensar aqui. Eu vou criar um panorama para a gente equilibrar as coisas. Vou criar um cenário, tá? Você é professor de um projeto social. Projeto social sem fins lucrativos. Você nem cobra mensalidade de ninguém para dar aula. Você dedica o seu tempo, você fornece o seu tempo para você dar aula no projeto social para crianças carentes, por exemplo. Não tem recurso, não tem incentivo do governo, não tem incentivo do município, não tem incentivo de ninguém. Nem de patrocinadores, porque vamos supor que a região que você esteja realmente seja uma região muito pobre, que não tenha condição financeira de investir nisso. Porque ou investe no esporte ou leva pão para casa. Então não tem seria até totalmente irracional comparar isso. Então tem que levar o pão para casa, é alimento. Alimento é necessidade básica. Esporte é uma coisa que ajuda, mas alimento é necessidade básica. Então, vamos supor que você esteja nessa linha. Você é faixa preta, tem a sua certificação, tem a sua condição de você montar um projeto social. Você pode montar um projeto social. E não há ninguém no mundo que diga que não. Se você tiver o conhecimento, se tiver a experiência, se você não colocar os seus alunos em risco. Isso você tem que tomar cuidado. Mas se você tem o seu diploma, o seu reconhecimento nacional, da sua graduação, da sua faixa, enfim, quiser montar uma turma, beleza, monta. Aí tem a questão do exame de faixa. Aí é um pouco mais complicado. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas nenhuma instituição pode chegar para você e falar: não, você não pode dar aula em projeto social. Não pode, simplesmente não pode. Mas se você tiver numa federação, aí você precisa cumprir o estatuto dessa federação. Então, mudando um pouco o cenário.
Você, faixa preta, está numa federação X, federação do seu estado. A federação do seu estado exige que os filiados dessa federação cumpram o regulamento. Isso é sempre assim. Por isso existe o regulamento. Se você descumprir esse regulamento, você está fora. Ok. Eu não vou dizer que eu concordo. Vou dizer que faz sentido. Porque se a instituição tem um regulamento e você não cumpriu aquele regulamento, você não tem que estar naquela instituição. Fazendo uma analogia, como eu sempre comparo aqui, uma analogia com um condomínio e síndico. Se você mora num condomínio, esse condomínio tem um regulamento, e você não cumpre aquele regulamento, você vai ser multado, você vai ser notificado, porque existe o regulamento. Existe a regra, existe a lei. Dentro da instituição é a mesma coisa, dentro de uma federação é a mesma coisa. Tem um regulamento, você precisa cumprir. Não cumpriu, você vai sair. Então o que eu sugiro? Eu sugiro, porque hoje, no dia 13 de maio de 2023, eu não sou federado em nenhuma federação. Eu tenho um caminho livre. As federações que eu já fui federado, eu não descumpri norma nenhuma. Então, se eu quiser voltar, para mim é mais fácil. Claro que vão ter ali as perseguições, né? Porque algumas instituições querem que manter o aluno dentro do cabresto, manter o filiado ali naquele cabresto, né? Fazendo aquela manipulação de informação, mas eu não me rendo a isso. Então, mas se eu quiser voltar, eu vou voltar. Então, se você hoje, vou voltando para o cenário, você é professor, quer montar um projeto social e a sua federação não permite. Ou você vai ter que escolher. Ou você vai ter que abrir mão do teu sonho de ter um projeto social, ou você vai ter que abrir mão de você estar federado. Ou você vai ter que tentar um equilíbrio dentro da instituição, uma exceção à regra, vai ter que conversar para ver se realmente a federação não tem interesse em ajudar, enfim, de alguma forma, mas aí é você conversar com a federação. E qual que é o caminho? Você vai ter que entrar em contato com a federação, explicar a situação, se você quiser passar pelo seu mestre falar para a federação. Eu não faria isso, eu faria direto. Mesmo que eu não fosse quarto dan hoje, sou primeiro dan, eu ia conversar com a federação, ia expor o meu projeto, sou professor, expor o projeto, a federação está de acordo? Ok, faz. Não está de acordo, então decide. Ou você cancela o projeto ou você cancela a filiação com a federação. Você tem liberdade. Você não vai estar irregular por causa disso. Os certificados que você recebe da instituição, no caso da federação, eles não têm validade. Algumas instituições até podem emitir o certificado e dizer para você que é válido só enquanto você estiver filiado com a anuidade em dia, pagando aquele bando de dinheiro todo mês. Todo ano, todo mês, enfim. Mas minha visão, não faz sentido. Se você tem um diploma, um certificado de uma federação, aquele certificado é teu, o direito adquirido, você pagou por ele. Não seria uma recorrência. Vai pagar, o certificado só é válido enquanto você estiver pagando a anuidade? Não faz sentido. Mas eu sei que tem algumas federações que vão querer falar isso. Então é questão de tentar negociar, tentar conversar. Aí, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho da notificação, porque aqui eu falo coisas que você de repente não vai ouvir das pessoas que não têm interesse que você tenha informação. E aqui você vai ter informação de qualidade. E óbvio que eu não vou dizer para você o que você vai fazer, o que você deve fazer, porque eu acho que isso é uma decisão sua. O que eu vou te dar é informação para que você tenha recurso para tomar as suas próprias decisões. Beleza? Eu sou o mestre Felipe Marçal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo.